Você já parou para pensar, para perceber as pessoas que estão à tua volta aí, né? Algumas pessoas parecem que tudo que elas fazem, tudo que elas tocam, parece que elas conseguem ter sucesso, enquanto que outras pessoas parece que tentam fazer um monte de coisa e não conseguem sair do lugar. Vocês já repararam nisso? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu tenho certeza que você deve pensar em muitas pessoas aí. Você fala, poxa vida, Thiago, é verdade. Aquela pessoa parece que tem, sei lá, parece que tem alguma coisa nela que faz com que ela consiga ter resultado. Eu não sei o que é. Ela parece uma pessoa comum, né? Enquanto outras pessoas parecem que tentam, né? E ficam patinando, não conseguem sair do lugar de jeito nenhum. E eu resolvi fazer esse conteúdo. É óbvio que existem muitas vertentes, muitas possibilidades para muitas coisas. É claro que tem muita gente que nasce em situações bem complicadas. É óbvio que uma pessoa que nasce numa favela, por exemplo, tem situações muito mais difíceis para conseguir vencer na vida do que uma pessoa que nasce num bairro nobre de uma cidade. A gente não pode ser hipócrita e dizer que todos têm a mesma chance na vida, né? Uma coisa, não sei se vocês pararam para analisar, mas a vida ela não é muito justa, né? A gente tem que aprender a jogar, né, com as cartas que a vida ela nos dá. Mas, como eu tenho as minhas cartas e você tem as suas, a gente precisa jogar com essas cartas, a gente tem que fazer o melhor, né, enquanto a gente está aqui nessa vida. Então eu espero que com esse conteúdo, que eu quero mostrar para você alguns fatos irrefutáveis, tá? Irrefutáveis sobre a vida, que falam tudo sobre você. Algumas atitudes que eu, que você, que todos nós tomamos ou deixamos de tomar, que vai facilitar ou vai dificultar o nosso progresso. Então eu tive a ideia de fazer esse conteúdo, eu estava relendo, sei lá quantas vezes eu já reli esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. É um livro muito fininho, com certeza você já deve ter ouvido falar, se você já não leu, se você já leu, leia de novo, que a gente sempre consegue tirar algumas informações importantes, né, do livro e tal. Tem algumas coisas que eu não concordo, né, são coisas que são discutíveis e tal, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu já tinha visto isso das outras vezes que eu li, mas me saltou aos olhos uma afirmação que o T. Harv Eker fala lá, eu até deixei anotado aqui, eu queria que você prestasse atenção. Para tudo que você está fazendo, estou falando sério, não é brincadeira. E presta atenção nessa frase, nessa afirmação aqui do T. Harv Eker. Ele fala o seguinte: pensamentos levam a sentimentos. Não é verdade? Aquilo que a gente pensa, a gente começa a sentir. Sentimentos levam a ações e ações levam a resultados. Certo? Então, pensamentos levam a sentimentos. Sentimentos levam a ações e ações levam a resultados. Cada pensamento que você tem molda o seu destino. E se você quer mudar os resultados que obtém na sua vida, deve começar mudando os pensamentos, né? Porque isso é óbvio, né? Se no final das contas a gente quer ter ações diferentes, então o que a gente tem que fazer é ir lá atrás e começar a mudar os nossos pensamentos. Então eu quero nesse conteúdo mostrar alguns pensamentos que são nocivos, que são prejudiciais, que são muito ruins pra gente, né, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa vida espiritual, na nossa saúde, num monte de coisa, e algumas ações, alguns pensamentos que são importantes para a gente conseguir ter resultado. Então eu separei algumas dessas coisas aqui, é óbvio que existem outras, né, e eu espero que você, assim que terminar esse conteúdo, você comece a refletir também em algumas outras coisas que podem fazer sentido para você. E uma coisa que eu anotei aqui, que eu aprendi também, se eu não me engano foi o Jim Rohn que fala isso aí quando eu estudava, né, bastante, eu lia bastante com o Jim Rohn, isso já tem mais de 20 anos, ele falava uma coisa, se eu não me engano é ele que dizia isso: como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. Presta atenção nisso. Como você faz qualquer coisa, como você faz uma coisa, é como você faz tudo na sua vida. Então, por exemplo, se você, dou sempre o exemplo aqui na academia, né? Se você tem o hábito de ir à academia e deixar os pesos lá, tudo jogado na academia, tá? Você encontra lá tudo bonitinho, você chega lá, faz o exercício e tal, deixa tudo jogado, muito provavelmente você é relaxado na sua casa também, né? Garanto para você. Que mais que eu até coloquei aqui, que eu sempre faço quando eu vou no supermercado, não sei se você tem esse hábito, né? Você vai lá, faz as compras, né? Eu sempre tenho o hábito de levar de volta o carrinho, né? Não deixo no estacionamento, às vezes para atrapalhar
outros motoristas, ou vai lá o funcionário do supermercado tem que ficar ir lá pegando e tal. Tem gente que fala que não, né? Eu já vi essa desculpa, não sei se você já viu falar isso. Eu deixo o carrinho lá, porque senão vou tirar o emprego do coitado que fica pegando os carrinhos do supermercado. Eu acho isso aí uma desculpa meio de folgado, né? De você não ter que levar o carrinho de volta lá no supermercado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz tudo. Então tome cuidado com as coisas que você faz na sua vida. Procure sempre fazer as coisas com esmero, procure sempre fazer as coisas da melhor maneira possível, de pequenas coisas, né, que você faz. É a forma que você trata todas as outras coisas. Se você, é o que eu falei, se você deixa os pesos na academia todos espalhados, né, provavelmente tua casa é uma bagunça, você vai deixar tudo, né, zoado na tua casa, você não vai ter tempo, você não estrutura a hora de você estudar, a hora de você trabalhar, a hora de você produzir, né, você não consegue ampliar isso para as outras coisas. Então comece a pensar nessas pequenas coisinhas, né, que diz muito sobre você. Se você arruma a sua cama assim que você acorda, né, como eu de vez em quando eu falo aqui, são essas pequenas coisas. Você fazendo isso, você ajeitando pequenas coisas, você vai começar a ajeitar coisas maiores também, né? Conforme tem gente que às vezes tem preguiça às vezes de arrumar a casa, né? Começa arrumando às vezes a gaveta que está meio bagunçada lá. Você começa lá a arrumar a gaveta, de repente você vai arrumar lá o móvel inteiro, daqui a pouco você está arrumando a sala, daqui a pouco você acaba arrumando a casa, né? Então, a maneira que você faz uma coisa, normalmente é a maneira que você faz tudo. Sempre faça com bastante esmero, sempre faça com bastante empenho tudo que você vai fazer e as coisas com certeza vão começar a mudar para você. Uma outra coisa que eu anotei aqui, e é muito pesado isso aqui, mas é uma verdade. Quer a gente queira aceitar isso ou não. O que eu anotei? Também baseado nessas coisas do livro Os Segredos da Mente Milionária. A gente está pagando ou sendo pago pelas decisões passadas que a gente tomou. Pegou isso aí, não? A gente está pagando ou sendo pago pelas decisões passadas. Então, se você, enfim, sempre se alimentou bem, se você se exercita, né, desde muito cedo e tal, com certeza você deve ter um físico bom, você tem que ter provavelmente deve ter uma saúde melhor e tal do que a maioria das outras pessoas. Agora, se você foi por outro caminho, se você resolveu fumar, se você resolveu encher a cara sempre no final de semana, comer além, né, daquilo que você precisa, muito provavelmente depois de alguns anos você vai desenvolver problemas. Então, decisões financeiras a mesma coisa, né? Olha para trás, olha para a sua vida, né? Veja quanta coisa você fez certo e fala, poxa, foi acertada aquela decisão e quanta coisa você fez errado. Então hoje, né, no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, inclusive eu estou gravando esse vídeo aqui, está passando um monte de coisa na minha cabeça agora. Poxa vida, aquele eu pisei na bola, aquele eu fiz certo, eu poderia ter feito diferente, né? A gente tem que entender que não é castigo ou benesse, né, aquilo que a gente está colhendo hoje. São frutos, tudo que a gente colhe, né? São frutos, são sementinhas que a gente plantou no passado. Então, você não pode reclamar, né, por exemplo, de um resultado que você quer se você não plantou para ter esse resultado. Tem gente que quer ganhar muito dinheiro, mas que sementes você plantou? Né? Que escolhas você fez para você conseguir, para você se achar merecedor e você ganhar muito dinheiro? Então é preciso você pagar o preço, né? Isso vale para qualquer coisa, né? Nos teus relacionamentos. Será que você valorizou aquela pessoa que às vezes sempre esteve do teu lado, né? Sempre demonstrou que te amava, né? Será que às vezes você não deixou de lado e hoje você colhe, né, esses frutos, né, de você às vezes não estar com a pessoa que você gostaria? Questão financeira, como eu já disse, a questão de saúde é a mesma coisa. Então toma muito cuidado, né? A boa notícia é que a gente pode mudar isso aí hoje, né? A gente vai colher os frutos das nossas decisões hoje, daqui a um mês, 6 meses, 5 anos, 10 anos. Então a gente precisa plantar boas sementes para a gente colher bons frutos no futuro. Então isso é uma outra coisa que eu peguei aqui, que eu deixei anotado aqui, né, do livro dos Segredos da Mente Milionária. Uma outra coisa que eu anotei também, isso aqui é fatal. Eu coloquei que a renda e o desenvolvimento pessoal estão conectados. Você nunca, presta atenção, você nunca vai ganhar mais daquilo que você acha que você merece.
Isso aí é fatal. Se você não se sente merecedor, se você não se sente merecedora de você conseguir ter resultados financeiros, e isso vale para outras coisas também, né? De ter uma pessoa legal do seu lado, né? De se sentir realmente, né, merecedor das coisas, você não vai conseguir. Não, por mais que você mentalize, né, eu sei que está na moda, né, você ressignificar as coisas ou ficar imaginando que as coisas vão, né, vão acontecer, não vão. Né? Você tem que se enxergar merecedor. O grande problema que eu vejo é que não adianta você querer se enxergar uma pessoa superior se você não for. Essa é uma grande dificuldade da vida. Então, tem um problema na nossa mente que chama paralaxe cognitiva. É quando a gente imagina a gente querendo fazer alguma coisa, mas isso não condiz com a nossa realidade. Então, o nosso cérebro dá uma bugada e o nosso inconsciente começa a jogar contra a gente. Então, por exemplo, se você fala, não, eu sou uma pessoa muito inteligente, muito sábia, e você começa a falar isso, o teu cérebro fala, cara, imagina, faz, sei lá, 10 anos que você não leu um livro. Você não sabe porcaria nenhuma. E começa a jogar isso, e a gente começa a ficar mal, ao invés da gente ficar, né, para cima. Então, tomar muito cuidado com esse negócio de pensamento positivo, né, que seja mentiroso, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa se tornar a pessoa que a gente deseja ser. Isso é muito profundo, isso daí intrinsecamente, até psicologicamente, isso funciona muito bem. Então, o que você precisa é projetar, né, a pessoa que você gostaria de você se tornar e já começar a viver agora aqui no presente. Então, o desenvolvimento pessoal, ele está, como eu disse, né, tá intrinsecamente ligado com o nosso rendimento. Se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer conseguir faturar, né, mais, ter mais clientes ou ter mais ideias e tal, você precisa se tornar uma pessoa melhor. Não adianta você querer sair correndo atrás de hackzinhos, né, ou sei lá, atalhos para você conseguir. Cara, você vai só se frustrar. Você precisa se tornar uma pessoa melhor. Você precisa desenvolver habilidades diferentes, né? Porque pensa comigo, vamos ser sinceros, você é uma pessoa inteligente, porque você me acompanha aqui, então com certeza você é uma pessoa inteligente, né? Se alguém está tendo resultado, né, melhor do que você, muito provavelmente essa pessoa sabe de coisas que você não sabe, tá? E ela faz coisas que você não faz, porque não faz sentido. Né? Se ela soubesse a mesma coisa que você, se ela fizesse a mesma coisa que você, né, vocês estariam mais ou menos no mesmo patamar. Então pensa dessa maneira. Se tem gente que está conseguindo, é porque elas sabem de alguma coisa ou elas estão fazendo alguma coisa diferente. Então você precisa se tornar uma pessoa melhor. Você precisa, né, como eu já falei, desenvolver habilidades de venda, de comunicação, aprender. A gente fala muito isso aqui, né, no marketing digital. Aprender a criar boas ofertas, vender produtos que as pessoas realmente estão desejando, aprender sobre tráfego, aprender sobre copywriting, aprender sobre persuasão, um monte de coisa. Você precisa disso. Ah, Thiago, mas eu não quero, não tenho tempo. Cara, então, né, o que eu vou fazer? Você vai continuar vivendo uma vida medíocre. A gente precisa pagar o preço. A boa notícia é que não demora tanto tempo assim. Né? Em 3 meses, 6 meses, se você se empenhar e fizer as coisas que você precisa, a tua vida pode mudar completamente. Como a gente vê um monte de gente, né, que, sei lá, há algum tempo atrás, questão de 2 ou 3 anos, não tinham às vezes dinheiro, passavam dificuldade, moravam de favor, dependiam de cesta básica da família, da igreja e tal, e hoje, né, estão super bem, principalmente com o uso, né, da internet como ferramenta de venda, né, que a gente sempre fala aqui, utilizando o marketing digital. Mas antes de qualquer coisa, antes de você aprender qualquer coisa, você tem que pensar no desenvolvimento pessoal, se desenvolver melhor como pessoa. Sem isso, né, você vai chegar num teto ali. Né? Por exemplo, se você passou a sua vida inteira achando que ganhar um salário mínimo tá bom, se a sua família tem essa mentalidade, e tem pessoas que têm, né, esse tipo de, né, aquele negócio um pouco com Deus é muito, não vai dar voos muito altos, né, porque a queda é grande, não tem umas coisas assim. Se você pensa dessa maneira, né, quando você começa a tentar, né, alçar voos maiores, tentar fazer coisas mais grandiosas, o que acontece? Você se auto-sabota. É bizarro isso, né? É inconsciente. Teu inconsciente começa a jogar contra você. Outra coisa, por exemplo, que enquanto eu tô gravando aqui veio na cabeça, falar que, por exemplo, o dinheiro é sujo, né? As pessoas ricas, elas são malvadas, elas passam a perna nas outras pessoas. Então o que acontece? Quando você começa a enriquecer, talvez uma memória de infância, né? Uma questão até do teu inconsciente. Fala, olha, você vai se tornar uma pessoa malvada.
né? Olha, né? Dá um jeito de você gastar dinheiro, porque se você ficar com dinheiro, né, enfim, você vai acabar passando a perna nos outros e tal. Então isso é bastante complicado. Tenha a sua mente blindada, né, com essas coisas, consuma bastante coisa interessante na área de desenvolvimento pessoal, aprenda com pessoas que são competentes e aí sim você vai conseguir ver os seus rendimentos aumentarem, beleza? Outra coisa que eu notei aqui, né, isso daí já é uma questão positiva, que é a resiliência em adversidades. Eu não sei se você sabe, mas empreender, principalmente aqui no Brasil, é bem complicado. Você nunca sabe o que vai acontecer, né? Então a gente tem que entender a importância de a gente, né, encarar os desafios e entender que adversidades vão acontecer, né? Como eu já falei aqui algumas vezes em alguns conteúdos. Muita gente estava indo super bem, né, há 3, 4 anos, né, e de repente veio, né, a pandemia e muita gente quebrou. Só que no Brasil, segundo os dados do Sebrae, mais de 1 milhão de empresas fecharam por causa da pandemia. E é uma coisa que a gente não está esperando, né? E tem muita gente que se desesperou, tem muita gente que tirou a própria vida. E tem muita gente que teve resiliência e falou, cara, é só uma fase. A vida é um ciclo, daqui a pouco vai estar tudo certo, daqui a pouco as coisas vão voltar à normalidade. Tem gente que utilizou isso até para catapultar, né, os resultados, mudou de ramo. Né? Quantas pessoas a gente viu aqui acabaram mudando de ramo, mas sempre com essa mentalidade, não, vamos atrás, beleza. É o que está acontecendo? Tá, mas eu não posso ficar parado, vamos procurar alternativas, vou conversar com fulano, com ciclano, quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa juntos, ou pegar ideias de outras coisas, né? Então, resiliência, né, adversidade é uma característica, assim, são fatos de pessoas que têm isso, né, são pessoas que realmente são diferenciadas, né, quando eu comecei o vídeo falando, né, que existem pessoas que parecem que tudo que faz dá certo, não é isso, é que elas estão sempre fazendo, tem coisa que dá errado, mas beleza, né, vai passando como se fosse um trator e a coisa vai acontecendo. Então é preciso a gente ter resiliência nas adversidades. Outra coisa, pessoas que têm foco em aprendizado contínuo. Essas pessoas têm uma vantagem absurda nas pessoas que ficam estagnadas, pessoas que pararam no tempo, principalmente na área digital. Se você tem um negócio na internet, sabe, em 6 meses muda muita coisa. Então a gente tem que estar sempre aprendendo, né? E não é só marketing digital, como a gente fala sempre aqui, né? Mas é importante você aprender a se comunicar melhor, é importante você aprender, enfim, persuasão, como a gente fala, e uma série de outras coisas. São habilidades que são muito bem pagas. O mercado paga muito bem por isso. Mas é importante a gente estar sempre com aquela mentalidade de faixa branca, sabe? Não sei se você já ouviu falar desse termo. Mesmo que você seja um faixa preta, tem uma mentalidade de faixa branca, ser sempre uma esponja absorvendo informações novas. Porque se você parar no tempo, com certeza vai vir uma galera aí que vai passar em cima de você, né? Uma coisa que eu aprendi. Não existe ficar parado. Se você está parado, você está andando para trás, né? E se você for ver todas essas características aqui que eu disse aqui nesse conteúdo, né? Talvez você se identifique com alguma delas. Eu tenho isso, não, eu preciso melhorar isso e tal. Eu espero, né, o intuito, obviamente, desse conteúdo aqui é dar uma chacoalhada em você, né, e fazer com que você pense um pouquinho, ou repense, né, em algumas coisas na sua vida. Não ficar achando que é o destino, poxa vida, hoje eu estou nessa situação, eu não sei que situação que você está. O que eu sei é que, independente do que aconteceu com você, ou da situação que você está, se você está numa situação complicada, né, eu posso dizer para você, o amanhã, né, o futuro, pode ser muito diferente se você começar a plantar sementes boas hoje. Talvez você não vai colher amanhã, nem depois da manhã, mas se você começar hoje, eu sei que muito em breve, uma hora a colheita chega, né? Há tempo da gente plantar e há tempo da gente colher. Isso daí é uma coisa que eu posso falar da minha própria vida. Passei por muita coisa, né? Já tive revoltas e aquela coisa, né? A gente vê que existem pessoas más, que a gente sabe que são más mesmo, né? Que às vezes acabam prosperando, pessoas que passam a perna nas outras e tal, acabam prosperando, e a gente tenta fazer tudo certinho e às vezes acaba não conseguindo. Mas, invariavelmente, né, o que eu vejo é que se você não desistir, se você continuar tentando, se você buscar informações, procurar sempre se reciclar, né, procurar, como eu disse aqui, ter o foco, né, em aprendizado contínuo, né, as coisas, uma hora, né, a colheita vai chegar para você. Esse é o desejo do meu coração, né, é assim que funciona na natureza,
né? Tudo, se a gente for olhar, né, ao nosso redor, é sempre assim que acontece. Então, espero que alguma dessas informações façam sentido para você e você faça, né, da sua vida a melhor possível. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.